Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Santa Contingência, seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Meu nome é Milena, psicóloga analista do comportamento, acompanhante terapêutica e consultora organizacional, além de criadora do GEAC-PP, Grupo de Estudo em Análise do Comportamento de Presidente Prudente. Oi pessoal, meu nome é Guilherme, eu também sou psicólogo analista do comportamento, também sou um dos criadores do GEAC-PP e trabalho como psicólogo clínico aqui em Presidente Prudente. Esse é o nosso primeiro episódio oficial do Santa Contingência. Como devem ter percebido pelo título, iremos falar sobre a história da análise do comportamento no Brasil. A gente não pode começar esse episódio sem agradecer todo mundo que seguiu o nosso Instagram, todo mundo que escutou o nosso programa, todo mundo que demonstrou apoio ao nosso podcast. A gente está muito feliz, a gente não esperava que todo mundo abraçasse a gente da forma que foi. Vocês proveram pra gente um reforço extremamente contingente, de alta magnitude. A gente está muito feliz e muito animado com a continuidade do nosso programa. A gente não pode deixar passar esse momento que estamos vivenciando, mas também de agradecer vocês pela relação que estabelecemos aqui. Para você seguir a gente, nós somos o @santacontingênciapod no Instagram, também somos o @GEACPP no Instagram, no Facebook nós somos Grupo de Estudos em Análise do Comportamento, e nosso e-mail é geac.pp@gmail.com. Se você não escutou o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto, ele já está disponível em todas as plataformas digitais, então corre lá para escutar. Como já foi dito anteriormente, a gente vai falar sobre a história da análise do comportamento no Brasil, falar um pouco como se deu a formação dos primeiros profissionais aqui. Então vamos lá começar o episódio. A ideia central do behaviorismo pode ser formulada de maneira simples: é possível uma ciência do comportamento. O behaviorismo surgiu no começo desse século como uma proposta para a psicologia, para que ela tomasse como seu objeto de estudo o comportamento. O termo behaviorismo foi usado pela primeira vez pelo famoso John B. Watson, em 1913, quando ele publicou seu artigo intitulado Psicologia como os behavioristas a veem. Essa obra ficou conhecida como Manifesto Behaviorista. Essa ciência do comportamento idealizada pelo Watson, chamada de behaviorismo metodológico, não usaria nenhum dos termos tradicionais referentes à mente e à consciência. Evitaria a subjetividade da introspecção e estudaria apenas o comportamento objetivamente observável. É importante a gente já frisar aqui que o Watson não negava que existiam estados internos, mas ele achava que a psicologia não deveria estudá-los. Porque não teria como acessá-los. A única pessoa capaz de acessá-los é o sujeito. Então, isso não tinha base científica para ser trabalhado. Essa perspectiva levou ao rompimento da psicologia com a filosofia, já que antes da psicologia adquirir o status de ciência, ela tinha por objeto de estudo a alma, e assim se encaixava dentro dos estudos filosóficos. Watson defendeu a concepção funcionalista, o que significa que o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis ao meio. Para Watson, os comportamentos não passavam de reações aos eventos ambientais antecedentes e deveriam ser analisados segundo o paradigma respondente, estímulo-resposta, proposto inicialmente por Ivan Pavlov, que foi um fisiologista russo da virada do século. Apesar de ter sido uma figura muito controversa na época pelas suas ideias e por alguns de seus experimentos, Watson foi uma figura muito importante na história da psicologia como um todo e especialmente na história do behaviorismo. Watson foi um grande defensor de que a psicologia deveria ser uma ciência natural e que a psicologia deveria se tornar uma disciplina aplicada. Watson é extremamente famoso pelo seu experimento do pequeno Albert e o rato. Apesar de toda a polêmica envolvida nisso, o Watson ele pegou a ideia do Pavlov de que os comportamentos podiam ser condicionados, etc., e provou isso, provou que existia uma base científica que pudesse ser trabalhada. Então, Watson, apesar de ser muito polêmico, ele foi uma pessoa imprescindível para o começo do behaviorismo. Depois de Watson, tivemos o Skinner, aquele que carinhosamente apelidamos como o pai das ciências comportamentais. Enquanto a principal preocupação dos outros behavioristas era o método das ciências naturais, a de Skinner foi a explicação científica. O behaviorismo radical, que foi o postulado por Skinner, surgiu com as propostas sobre a compreensão do comportamento humano a partir de uma metodologia científica de investigação. Então, a principal ideia aí era trazer um viés científico, um rigor metodológico para dentro dessa ciência. E diferente de Watson, ele vai postular também questões internas, objetos não observáveis que também podem ser estudados. Talvez agora
dando mais rigor para tudo isso. Eu acho que o mais importante para a gente entender dentro do que foi postulado por Skinner é o conceito de behaviorismo radical. Importante a gente postular desde o início que o behaviorismo radical não é aquilo que tende a romper com as regras. Não foi essa a proposta. A proposta era trazer algo de raiz. E aí Marçal faz uma analogia muito interessante, que é transpor isso para a árvore. Raiz na árvore é aquele objeto que não é diretamente observado, mas que pode sim ser compreendido. E a mesma coisa a gente entende para os comportamentos internos. É aquilo que a gente não observa diretamente, mas que pode ser abarcado pelo comportamento verbal. Então, isso é o principal de se entender. Skinner não rejeita a introspecção. Pelo contrário, ele aceitou e criou métodos para que a gente possa compreender esse objeto de estudo. Dentro disso, ele propõe que objetos internos, como pensamentos, sentimentos, sonhos, podem ser também analisados por meio do comportamento verbal do sujeito. Aí cabe dizer que a pessoa a qual esse comportamento diz respeito é aquela que detém o maior conhecimento a respeito dele, para que ela possa nos dizer a respeito daquilo. Isso não é descartado. É errôneo se dizer que um analista do comportamento descarta sentimentos, descarta sonhos, descarta toda a introspecção do sujeito. E aí tem uma frase do Skinner que eu gosto muito, que é: cada pessoa está em contato especial com uma pequena parte do universo contido dentro de sua própria pele. Eu acho que é uma frase que deixa muito claro que a gente leva em consideração, sim, estados internos. E aí fica-se o postulado de que o behaviorismo radical transcende, ele se contrapõe às abordagens tradicionais, definindo a psicologia como o estudo do comportamento, isso é, das interações organismo e ambiente. O behaviorismo radical é a filosofia da ciência do comportamento. E a ciência do comportamento é a análise do comportamento. Então, se a gente fosse entender como se fosse uma cadeia, a gente tem a filosofia, que é o behaviorismo radical, e dela advém a ciência, que é a análise do comportamento. E da análise advém muitas outras, que aí, ao decorrer do podcast, a gente vai poder estar explicando um pouco mais. Ao definir o que é comportamento, Skinner afirma que o comportamento é uma parte do funcionamento do organismo, que está engajado em agir sobre ou ter intercâmbio com o mundo externo. Ou seja, a ideia de comportamento para o Skinner é uma interação entre o organismo e o ambiente. Antes do Skinner, era comum estudar o comportamento apenas como reação ao ambiente, como uma resposta mecânica causada pelo ambiente. E o Skinner quebra isso trazendo uma ideia de relação, interação entre o organismo e o ambiente. Também é importante a gente falar que o Skinner quebra com a visão dualista, quebra com esse dualismo mente-corpo. Para o Skinner, todos os comportamentos ocorrem na mesma esfera. Comportamentos privados, quanto publicamente observáveis, acontecem na mesma esfera, acontecem no mesmo corpo. Ou seja, a gente tem que analisá-los da mesma forma. Sonhos, emoções, sentimentos, até porque quem se comporta é o organismo, e não uma mente ou a cognição. Para o behaviorismo radical, o comportamento ele é multideterminado. E quando a gente fala de multideterminação, a gente fala da seleção filogenética, ontogenética e cultural. A filogênese, ela seleciona características genéticas, anatômicas, fisiológicas e os reflexos inatos. A ontogênese diz respeito à seleção de comportamentos do organismo durante a vida, ou seja, sua história de reforçamento, sua história de punições. A história individual de cada indivíduo produz o que a gente chama de repertório comportamental. Por fim, tem o nível de seleção cultural, que trata da seleção de práticas culturais ao longo da história da sua própria cultura. Nesse contexto, há o reforçamento social das práticas que são benéficas para a cultura. E aí, na década de 30, o Skinner promove outra mudança no modo de se estudar o comportamento, que é a noção de comportamento operante. A gente fala que o comportamento operante é o comportamento que opera no mundo, ou seja, um comportamento que vai ter uma consequência que vai fazer com que ele seja selecionado ou não. E aí a gente já traz a noção de seleção pelas consequências. A seleção pelas consequências, ela traz uma ideia da probabilidade de ocorrência do comportamento no futuro. Ou seja, a gente fala que um comportamento tem uma consequência reforçadora quando ela mantém ou aumenta a probabilidade daquele comportamento ocorrer no futuro. E a gente fala que uma consequência foi punitiva ou aversiva quando ela diminui ou extingue a resposta que antecedeu.
E essa é uma ideia superficial sobre a seleção pelas consequências, porque a gente vai falar, talvez, ter um episódio específico sobre isso. E a gente não podia trazer a análise do comportamento sem falar um pouco das bases filosóficas. Essa também é uma ideia geral do percurso histórico do behaviorismo, e cabe dizer que todo esse movimento ocorreu dentro dos Estados Unidos, com influência do Pavlov, que é um fisiologista russo, mas só para lembrar que isso foi um movimento muito americano que demorou quase 30 anos para chegar no Brasil. Por exemplo, em 1961, o Skinner era um completo desconhecido no Brasil. Nessa época, a gente já estava tendo alguns cursos de psicologia sendo inaugurados aqui no Brasil. Essa é uma ideia geral do behaviorismo como filosofia e da criação da ciência do comportamento, que é a análise do comportamento. Agora a gente vai falar um pouco de quem foi a pessoa responsável por trazer essa ciência aqui para o Brasil, que foi uma pessoa muito próxima do Skinner, e como se desenvolveu a formação dos analistas do comportamento. A história da análise do comportamento no Brasil teve início com a vinda de Fred Keller, no ano de 1961. Keller foi colega de Skinner, junto com ele, um dos primeiros teóricos behavioristas radicais da época. A amizade de Skinner e de Keller foi crucial no desenvolvimento intelectual e científico de ambos. Foi também autor, junto com Sheffield, de um dos clássicos da abordagem, o livro Princípios de Psicologia, nos anos de 1950. Esse livro preparou o terreno para o Ciência e Comportamento Humano. Esses foram os primeiros livros do behaviorismo radical a serem traduzidos para o português. E aqui cabe uma citação muito importante para a gente possa entender esse cenário. Fred tinha um sabático para gozar no ano de 1961. Ele falou sobre isso com uma estudante e ela deu essa informação no Brasil para o reitor Paulo Sabaia. Para surpresa de Fred, ele recebeu um telegrama do reitor convidando-o para passar seu ano sabático na Universidade de São Paulo. Este foi o começo das coisas que mudaram nossa vida para sempre. Essa citação foi feita no ano de 2001 por Frances Keller, esposa de Keller. Então Keller veio para lecionar por um ano na USP, e naquele ano a gente só tinha psicologia na PUC do Rio de Janeiro e na própria USP. E é importante se dizer que nessa época, o que era ensinado ou o que mais se difundia dentro das universidades eram os teóricos europeus, Freud, Piaget, Kurt Lewin, Moreno, entre outros. Na USP, Keller ministrou o primeiro curso de análise do comportamento da América Latina, na disciplina de Psicologia Experimental, o que a gente poderia chamar lá no princípio da matéria que hoje nós pontuamos como AEC. Com Carolina Bori e Rodolfo Aze como professores assistentes de Keller, os primeiros alunos foram Maria Amélia Matos, Dora Fix, Mário Guide, entre outros. Keller teve que trabalhar no departamento de fisiologia da faculdade por falta de laboratório no departamento de psicologia, em precárias condições. Sem equipamentos adequados, sem material bibliográfico, aulas eram ministradas em inglês. Nesse primeiro ano, Keller ainda trabalhou no primeiro dicionário inglês-português da terminologia operante. Acho que o mais importante nesse primeiro passo da análise do comportamento no Brasil é mostrar o quanto esses autores desejavam compreender e aprender sobre essa filosofia, sobre essa ciência, que era tão difundida lá fora há 30 anos, pelo menos, e só após tudo isso, toda essa construção histórica veio adentrar o Brasil. Aqui cabe uma citação da Maria Amélia Matos. Ela disse assim: em suas aulas de psicologia comparada e animal, discutia o conceito de comportamento animal, as mudanças ocorridas nesse conceito ao longo da evolução da própria psicologia, como essas mudanças dependiam da interação da psicologia com outras ciências, com a filosofia, com a concepção de homem. Mais importante, nos mostrava os métodos decorrentes dessas posições e os estudos realizados com esses métodos, fazendo-nos discutir suas dificuldades e seus avanços. A disciplina de História da Psicologia na realidade era um estudo sobre a história do reflexo. Após passar rapidamente por Platão e Aristóteles, ele se detinha longamente em Descartes, sua grande paixão, e terminava com os estudos dos grandes fisiológicos ingleses do século XVIII e XIX. Somente na disciplina de Psicologia Experimental, já no segundo semestre, ele mencionaria Pavlov, Watson, Skinner e a contragosto Thorndike.
O conteúdo de seu curso em História resultou posteriormente em um artigo publicado no Brasil em 1964. Essa é uma citação da Maria Amélia Matos do seu artigo Contingências para Análise Comportamental no Brasil. E cabe dizer também que, nesse tempo, as graduações em psicologia eram muito de livros. Eles pegavam livros que eles tinham acesso e estudavam. Não existia um pensamento crítico frente às abordagens. Então, quando Keller chega no Brasil, ele traz um curso onde os alunos puderam colocar em prática conceitos novos. Então, isso foi de grande relevância e de grande mudança para todos esses autores. Como a Milena disse anteriormente, o Keller teve que trabalhar no segundo andar do prédio do Departamento de Fisiologia, porque o Departamento de Psicologia não tinha lugar para ele. A sala era um grande espaço de 80 metros quadrados com alguns livros, com as primeiras caixas operantes construídas no Brasil, alguns ratos brancos que a Maria Amélia Matos definiu eles como nossos sujeitos e amigos, alguns textos, alguns livros trazidos pelo próprio Keller. Durante esse primeiro semestre no laboratório, as atividades consistiam em ler aceleradamente todo o material disponível, discutir o livro que o Keller tinha escrito com o Scheinfeld, que é o Princípios de Psicologia, realizar todas as experiências de laboratório possíveis com o equipamento existente, montar tabelas e gráficos com os resultados dos exercícios e discutir esses resultados com o próprio Keller. Essa primeira turma de alunos ficou conhecida como a Old Gang, nomeados pelo próprio Keller, e nessa turma estavam Rodolfo Aze, Carolina Bori, Maria Amélia Matos, Maria Inês e a Dora Fix. Eram outras. Então, o que foi? Eu tenho a impressão que foi o Rodolfo que bolou essa situação. Comprar umas 4 ou 5 gaiolas de pássaro, retangulares, né? E nessa gaiola, então, era fixado a gente mesmo que cortava uma plaquinha de metal de mais ou menos 10 por 10, prendia-se ali numa das paredes da frente da gaiola e com um furo. E nesse furo, então, passava uma haste de metal dobrada como se fosse um cabo de guarda-chuva, né? E ela penetrava, então, na gaiola. E alguém ficava com uma pequena cuba de água e uma pipeta de vidro. Então, o animal, o rato, a gente trabalhava com rato, dentro da gaiola, a gente procedia à modelagem e a todo o resto. Da seguinte maneira, quando o animal fazia alguma coisa, você inseria a pipeta de água, a pipeta de vidro na água e oferecia para o animal dentro da gaiola. E ia conduzindo ele até perto da placa de metal. E aí você modelava ele pressionar aquela alavanca de metal que produzia um barulho, plém, plém, cada vez que era pressionada. E o peso de baixo fazia que depois ela voltasse na posição brilhante. E daí ficava. E funcionava muito bem. Nós Essa foi uma fizemos, citação Carolina, de áudio de uma entrevista da Maria Amélia Matos, que a gente vai colocar o link na descrição. E aí ela explicou um pouco de como as primeiras caixas operantes foram construídas no Brasil. E aí, no segundo semestre de 1961, o Keller se dedicou para aquilo que ele realmente viera fazer, que é a administração de um curso de psicologia experimental com conteúdo programático em AEC, e acompanhado de exercícios práticos do laboratório. Só em 1962 esse curso teve início, com o Rodolfo Aze e a Maria Amélia Matos ajudando o Keller, o Rodolfo com a parte teórica e a Maria com a parte prática. E entre os alunos estavam o João Cláudio Todorov, o Luiz Otávio Seixas de Queiroz e a Marília Ancona Lopes. Inclusive, é uma curiosidade bem legal que a Maria Amélia Matos é de uma cidade próxima daqui, de Birigui, próxima da nossa cidade, Presidente Prudente, e o Todorov é de uma cidade ainda mais próxima da gente, Santo Anastácio. São pessoas da nossa região que foram importantíssimas para a disseminação da análise do comportamento. Em janeiro de 1963, Todorov se junta ao grupo como instrutor auxiliar de ensino. Enquanto ainda estava em São Paulo, seus deveres incluem a tradução de material a ser usado no curso em Brasília. Science and Human Behavior foi parte desse material traduzido por Todorov, que se finaliza com Ciência e Comportamento Humano em 1964. Essa tradução foi fascinante para Todorov, por se tratar de abarcar diversos conteúdos que ele acompanhou durante sua graduação. Carolina Bori, uma das professoras assistentes de Keller, foi convidada nesse momento para implantar o curso de psicologia na UNB. É importante dizer que ela fez uso do método PSI, adaptado por ela e Keller. Nesse momento de implantação da psicologia na UNB, muitas conversas surgiram e foram difundidas entre Carolina e Keller, em viagens aos Estados Unidos,
em cartas, em momentos de discussões, mas ao mesmo tempo o Brasil passava por um momento muito crítico e a UNB sofreu com isso, que é a nossa ditadura militar. 9 professores de diversos departamentos, incluindo Rodolfo Aze, foram demitidos por motivos políticos. Em protestos, mais de 200 professores, representando mais de 90% do corpo docente da UNB, pediram demissão. Neste momento, Keller já estava nos Estados Unidos e os alunos do mestrado assumiram os lugares dos demissionários. O grupo original, liderado por Keller e Carolina Bori, se dissolveu. Os analistas do comportamento se espalharam pelo Brasil e o método de ensino de Bori, bem como a análise do comportamento como um todo, influenciaram a formação de diversos cursos por todo o país, tendo o PSI como base das disciplinas não apenas em curso de psicologia. A psicologia experimental no Brasil passou a ser quase sinônimo da análise do comportamento nas faculdades. Cabe dizer que tudo que havia sido planejado para o Departamento de Psicologia na UNB foi interrompido. Esse período é chamado de a diáspora da análise do comportamento no Brasil e é apontado como um dos responsáveis pela rápida disseminação dessa disciplina no país, que diversos analistas do comportamento tiveram que ir para outros lugares e isso contribuiu para que a análise do comportamento chegasse a mais lugares do nosso país. E existiu 2 condições fortes para o desenvolvimento da análise do comportamento nos 15 anos após esse fato, que foi a pesquisa básica com animais e a pesquisa aplicada voltada para o ensino. A partir daí, outros desdobramentos ocorreram e foram importantes. A partir de 1970, quando a Carolina Bori voltou para São Paulo, ela comandou na USP o maior centro de formação e análise do comportamento. E aí, na década dos anos 90, estavam se consolidando os cursos da PUC, os cursos da UFSCar, da UFPA, da UFSC e da UEL. E todos esses cursos foram influenciados por São Paulo e por Brasília. A formação básica do psicólogo brasileiro sofreu grande influência pela atuação da Carolina Bori. Ela foi a principal responsável pela criação e disseminação de laboratórios de ensino em psicologia experimental no país. Já queimando um pouco a largada e falando sobre a minha indicação de hoje, eu vou indicar um artigo, vou puxar a sardinha de novo do nosso professor Gabriel, que foi, se você não escutou o episódio passado, foi o professor responsável por introduzir a análise do comportamento na nossa vida. O professor Gabriel escreveu um artigo falando sobre como a cadeira de Rio Claro, que foi comandada pela Carolina Bori, influenciou e pode ter sido considerada a segunda instituição depois da USP a disseminar a análise do comportamento do Brasil. Voltando um pouco do que a gente já falou, quando o Keller chegou no Brasil, a Carolina Bori, ela foi uma das pessoas que receberam o Keller no aeroporto junto com o Paulo Savaia. Eu gosto muito, no artigo da Maria Amélia Matos, que ela fala que naquela época, apesar da Carolina Bori já ser doutora titulada, docente em Rio Claro e na USP, a Carolina assistia todas as aulas e realizava todos os exercícios de laboratório, e que ela elaborava cuidadosamente os gráficos, as tabelas e os cálculos solicitados. Esse artigo que o professor Gabriel escreveu, o nome dele é Introdução da Análise do Comportamento no Brasil, a cadeira de Psicologia de Rio Claro. O artigo traz contexto histórico também, vai falar um pouco da história da Carolina Bori, um pouco da USP, e fala também de como a Carolina estava animada em produzir e repassar os conhecimentos que ela adquiriu através do Keller. Tem, inclusive, uma carta que ela mandou para o Keller em 1962, se eu não me engano, e nessa carta você consegue perceber a animação dela em estar colocando os conceitos operantes, em estar construindo as caixas operantes também na universidade. Então é um artigo extremamente necessário. A gente falou da Carolina Bori, ela foi uma pessoa extremamente necessária para análise do comportamento. Até hoje ela é homenageada e deve ser lembrada. Então essa é a minha indicação de hoje, um artigo sobre a Carolina Bori do nosso querido professor Gabriel. Um dos principais frutos da análise do comportamento no Brasil, com certeza, é a junção dos analistas. E eu acho que a principal iniciativa de junção é a BPMC, que foi fundada em 1991 com o objetivo de congregar psicólogos e profissionais de outras áreas interessadas na disseminação e no desenvolvimento científico e tecnológico da análise do comportamento, da terapia comportamental e da medicina comportamental. Apesar de inicialmente denominada Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental, desde o início abrigou profissionais de diversas áreas envolvidos com ensino, pesquisa e prestação de serviços em análise do comportamento em vários contextos.
Em função dessa diversidade, a partir de 2011, a associação retirou o termo psicoterapia de sua denominação e passou a chamar-se Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, a BPMC, mantendo inalterada sua sigla original. A BPMC reúne pesquisadores, professores e profissionais que trabalham na análise do comportamento em suas diferentes dimensões. Estudantes também, né? A BPMC tem um evento anual que leva muita gente que está conhecendo, está tendo o primeiro contato com a análise do comportamento ali. Talvez em algum momento caiba até a gente dizer um pouquinho como que funciona ser associado à BPMC, quais são as vantagens ou não, mas isso para agora a gente não vai abarcar. Então a BPMC surge como essa iniciativa de juntar os analistas do comportamento, de produzir mais conhecimento, de publicação, etc. Só que a gente tem um problema relevante que a gente publica a maioria dos nossos trabalhos em periódicos nacionais. A gente tem pouca inserção internacional. Essa é uma realidade que vem sendo mudada, mas a gente ainda tem pouco contato com outros países. Eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa denominação aqui no Brasil, que a gente fala, por exemplo, na clínica, a gente se denomina clínica analítico-comportamental, que é uma denominação exclusivamente brasileira. Eu acho que a nossa prática é um pouco diferenciada das outras. Eu acho que isso também cabe um outro episódio da gente discutir essas coisas e trazer essas diferenças, né? Mas as nossas revistas não devem em nada, nossas pesquisas também não devem em nada ao que vem sendo produzido fora do Brasil. A gente tem laboratórios extremamente complexos, pesquisas extremamente relevantes sendo produzidas dentro das universidades ou de instituições privadas. Nos últimos 20 anos, a gente teve um crescimento muito grande em periódicos exclusivos de análise do comportamento. A primeira revista brasileira de análise do comportamento foi publicada pela BPMC em 1999 e essa é a Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. Em 2005, a gente tem a Revista Brasileira de Análise do Comportamento, que foi criada pelo Todorov. O Núcleo Paradigma tem uma revista também chamada Perspectivas em Análise do Comportamento. E em nível de América Latina, a gente tem a Acta Comportamentalia, periódico que publica artigos em línguas latinas. E a Maria Amélia Matos foi a primeira editora de língua portuguesa nessa revista. E a gente tem uma publicação extremamente importante, que é a série sobre comportamento e cognição, que foi inicialmente organizada pelo Roberto Banaco e que atualmente já está com 27 volumes. Já indo para a parte final do episódio, a introdução da análise do comportamento dentro do Brasil influenciou a psicologia em diversos aspectos. A psicologia foi reconhecida como profissão, laboratórios de pesquisas foram fundados e a formação do psicólogo ela passou de ser puramente profissional para científica. Antigamente nós não tínhamos essa prática científica atrelada à psicologia, então a análise do comportamento trouxe esse viés metodológico para a gente. Em contraponto a esse cenário importante que a análise do comportamento galgou no Brasil, a gente ainda tem muitos resquícios de talvez uma continuidade que foi rompida ali na ditadura militar ou por alguns outros fatores, que é o fato de em muitas instituições as informações sobre análise do comportamento durante os 5 anos do curso de psicologia ainda se restringia a conceitos básicos de reforçamento, punição e esquemas, utilizando-se com frequência apenas os primeiros capítulos de Ciência e Comportamento Humano, juntamente com alguns capítulos de Princípios de Psicologia, ou de alguns outros dos seus sucessores como princípios básicos. Acho que é importante a gente entender aqui que isso se liga muito ao nosso primeiro episódio, no qual a gente estava falando um pouquinho sobre a nossa formação acadêmica, e eu não sei se esse é o cenário de todos, mas a gente acredita nos nossos diálogos com outros analistas, que eles passaram também por uma situação bem semelhante à nossa, que é exatamente isso, que é se ver voltado dentro de um curso de graduação a uma formação muito básica, muito rasa, ou às vezes até abarcada por outros profissionais que não têm capacidade para produzir, para falar, para expor o conhecimento acerca daquilo. E assim, apesar das graduações serem generalistas, a análise do comportamento é sempre uma abordagem que é ensinada de modo superficial. Muitas vezes é um ensino que não é integrado, você estuda aquilo, muitas vezes você não consegue transpor aqueles conhecimentos para a clínica, para um estágio específico, então você fica restrito à análise experimental
E é isso. Outras vezes a gente tem professores de outras abordagens que ensinam análise do comportamento de forma extremamente errônea e aí acabam perpetuando preconceitos. Professores que não entendem a diferença de cognitivo e comportamental. Apesar da formação ser generalista, a análise do comportamento ela é preterida em alguns momentos em algumas universidades. Então, o nosso maior desafio é integrar a análise do comportamento aos diversos temas da psicologia, que existam nas universidades estágio clínico em análise do comportamento, que tem uma atuação de um profissional dentro de uma organização, que o profissional seja um analista do comportamento, que um profissional seja um analista do comportamento dentro de um hospital. O nosso maior desafio hoje em dia é se mostrar analistas do comportamento, é estudar, é estar na pós-graduação. Um dos nossos objetivos do GEAC é mostrar que nós somos profissionais relevantes, que nossa ciência é relevante, que a gente tem um campo de trabalho extremamente relevante e que a gente merece ser visto assim como as outras abordagens. Apesar dos preconceitos que algumas pessoas têm com a nossa abordagem, que são preconceitos extremamente errôneos, preconceitos da maioria das pessoas vindos ou de Watson ou de profissionais que não entendem e vão perpetuando isso, o nosso objetivo é mostrar que nossa prática é relevante, que a gente pode ajudar a sociedade. Acho que a análise do comportamento é muito uma abordagem política. Então não tem como a gente falar de uma abordagem que a gente estuda e guarda isso pra gente. A nossa abordagem tem que ser aplicada na sociedade, trazendo autoconhecimento, bem-estar, etc. Uma coisa importante também é dizer que lá no princípio desse episódio, a gente começou falando sobre ontogênese, filogênese, cultura. E eu acho que um reflexo histórico da nossa cultura, daquilo que foi difundido pela análise do comportamento no Brasil, é o fato de que a EC, por exemplo, que é uma disciplina ministrada no primeiro ano da graduação nas psicologias no mundo todo, foi galgada dessa história. Então, sim, nós somos construção histórica, cultural, mas também temos um rigor metodológico na nossa aplicação. Agora, eu sei que o Guilherme já fez sua indicação durante a construção desse diálogo. Eu deixei a minha mais para o final, mas não por desmerecer ou merecer mais em relação a dele. É importante a gente dizer que na construção desse diálogo como um todo, nós tomamos diversas leituras. Vamos nos aprofundar em diversos textos que falavam sobre isso. E a gente vai deixar eles linkados como referência bibliográfica, tá? Na descrição do episódio, em todas as plataformas de streaming. A indicação do Guilherme é um desses textos do qual a gente fez uso na construção do nosso diálogo, mas também um outro texto que foi importante pra gente, em especial pra mim, foi Contingências para Análise Comportamental no Brasil, da Maria Amélia Matos, no ano de 1998. Qual a importância desse texto, então, nessa construção histórica? Primeiro, que a Maria Amélia Matos, como a gente já disse durante todo esse episódio, ela foi parte dessa construção histórica. Ela estava ali, foi uma das primeiras alunas, esteve ali galgando seu espaço, sofreu do baque militar, de tudo isso, e ao mesmo tempo se manteve e fez diversas construções históricas que são importantes hoje. Eu acho legal a gente fazer uma linha do tempo e uma hierarquia, porque, por exemplo, o Keller e o Skinner eram extremamente amigos, extremamente próximos. Inclusive, eu quero indicar um Instagram também. Eu já indiquei, mas eu quero indicar o Instagram, é @bfskinnermovie. É um Instagram que tem fotos exclusivas do Skinner, de um filme que está sendo produzido, pelo que eu entendi, e tem várias fotos do Keller com o Skinner em Harvard, em vários outros lugares, e de como eles eram amigos, né? E só voltando ao raciocínio, o Keller e o Skinner eram muito amigos. O Keller veio para o Brasil e ensinou diversas pessoas, por exemplo, a Carolina Bore, etc., mas uma delas foi a Maria Amélia Matos. A Maria Amélia Matos foi professora do Hélio Guilhardi. O Hélio Guilhardi foi professor do Roberto Banaco, supervisor. Então, assim, o Roberto Banaco é hoje em dia um dos maiores nomes que a gente tem na análise do comportamento. Então, assim, felizmente nós tivemos essas pessoas extremamente incríveis. O Todorov, que é um nome, assim, incrível, que no nosso primeiro termo a gente leu o Todorov. A gente teve contato com a Maria Amélia Matos também durante a faculdade. São nomes extremamente relevantes. Então, a nossa ideia de episódio pode ter ficado um pouco maçante, pode ter ficado um pouco textão, porque a gente quis trazer o contexto histórico de como essa teoria foi crescendo no Brasil, mas a gente tem que sempre lembrar das pessoas que lutaram, das pessoas que passaram por diversas dificuldades para que essa teoria fosse válida, para que a gente pudesse hoje em dia conhecer a análise do comportamento nas suas diversas aplicações. Então, assim,
Eu, pessoalmente, sou muito grato quando eu vejo um texto desse da Maria Amélia Matos falando sobre contexto histórico. Fico muito feliz que eu tive contato com ela na faculdade e que outras pessoas têm contato com ela na faculdade, porque são pessoas que a gente tem que enaltecer, a gente tem que ser fã, sim. Eu acho que a gente vê isso muito consolidado em outras abordagens, quando eles enaltecem aqueles que são precursores de um fundamento, daqueles que trazem um conteúdo para um novo contexto. E esses são os nossos percursores. Então, a gente tem que dar valor, sim. A gente tem que enaltecer e pontuar tudo aquilo que eles vivenciaram e tudo aquilo que é contingência para o que a gente está vivenciando hoje. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Foi um episódio mais conceitual, mais histórico mesmo. A gente se atentou muito ao roteiro que a gente escreveu, porque a gente quis trazer fatos extremamente corretos, uma linha do tempo extremamente correta. Então, se talvez ficou um pouco maçante, um pouco textão, nos perdoe, mas a gente vai deixar os links das referências, vocês podem ler os textos. Para seguir a gente, de novo, nós somos o @santacontingenciapod no Instagram, somos também @geacpp no Instagram, nosso Facebook é Grupo de Estudos em Análise do Comportamento, e nosso e-mail é geac.pp@gmail.com. Importante dizer que a gente se mostra aberto a qualquer crítica, sugestão. Ainda estamos no momento de construção. Apesar de já termos galgado algum espaço, a gente ainda está no momento de construção. Então, a gente está aberto a críticas, sugestões, a um diálogo. Estamos disponíveis nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer levantamento, a gente está disposto a responder e dialogar com vocês. Muito obrigada por esse episódio. Foi de grande enriquecimento teórico e científico para mim a construção desse episódio e poder difundir isso, que é o que é mais importante para a gente, é difundir a análise do comportamento. Espero que vocês gostem do episódio. Obrigada, pessoal. Tchau.